A pilha de Daniel, ela é muito útil no sentido de realizar experimentos para identificar os fenômenos que ocorrem com aqueles componentes da pilha. Mas ela não tem aplicação prática, somente aplicação didática. Para aplicação no nosso cotidiano, existem outros formatos de pilhas, que são chamados de pilhas comerciais. Os termos pilha e bateria comumente são empregados de forma indistinta. No entanto, o conceito adequado é que uma pilha contém apenas 2 eletrodos, enquanto que a bateria é um conjunto de pilhas agrupadas. As pilhas e as baterias, elas são classificadas em primárias, que são aquelas que não podem ser recarregadas, ou secundárias, que são aquelas recarregáveis. As pilhas comerciais podem ser comuns ou alcalinas. A pilha comum, ou pilha seca, ou pilha de Leclanché, ela é composta por um copo de zinco preenchida com uma pasta úmida contendo cloreto de amônio, cloreto de zinco e óxido de manganês, a qual vai fazer a função da ponte salina. Ele contém um bastão de grafite, que vai estar em contato com essa pasta, e esta pilha apresenta uma DDP de 1,5 volt. E as reações que vão gerar a eletricidade vão ocorrer nos polos dessa pilha. No polo positivo da pilha vai ocorrer a redução do óxido de manganês na presença de água, enquanto que no polo negativo vai ocorrer a oxidação do zinco na presença do cloreto de amônio e do hidróxido gerado no cátodo. Algumas reações secundárias podem diminuir o tempo de vida útil da pilha seca, fazendo com que o copo de zinco seja corroído e permitindo o vazamento do material contido em seu interior. Por conta disso, recomenda-se não deixar aparelhos que não sejam utilizados com muita frequência com as pilhas dentro. Já a pilha alcalina, ela apresenta uma pasta eletrolítica que contém principalmente o hidróxido de potássio. Devido a isso, o recipiente é de aço lacrado, evitando assim o vazamento do material cáustico. E o ânodo é constituído de zinco em pó. Essas alterações permitem uma maior durabilidade da pilha alcalina, mantendo a DDP em 1,5 volts e fornecendo uma corrente elétrica bem mais forte. Já falando das baterias, uma das baterias mais conhecidas é a bateria de chumbo-óxido de chumbo, a qual, dentre as diversas aplicações, ela é responsável pelo funcionamento da parte elétrica dos automóveis. Ela consiste em várias pilhas conectadas, onde cada uma é constituída por um ânodo de chumbo e um cátodo revestido por óxido de chumbo, o qual é bastante insolúvel em meio aquoso. O eletrólito da bateria é uma solução aquosa de ácido sulfúrico, a famosa solução de bateria. No polo positivo, ocorre a redução do óxido de chumbo a sulfato de chumbo, enquanto que no polo negativo ocorre a oxidação do chumbo a sulfato de chumbo. O produto formado, que é o sulfato de chumbo, é pouco solúvel em solução aquosa, ficando aderido às placas de chumbo. Esse fato permite a aplicação de corrente elétrica, ocasionando a reação inversa, permitindo assim que ocorra a recarga da bateria. Essa reação inversa ela não é espontânea, e a energia para que a mesma ocorra vem do funcionamento do motor, por meio do alternador, que transforma a energia mecânica do motor em energia elétrica. As baterias mais modernas são as baterias de íon de lítio. Elas apresentam baixa densidade, fornecem uma diferença de potencial de 3 a 3,5 volts e permitem uma autonomia muito maior, com recargas ocorrendo com menor frequência. E como vocês podem ver, elas equipam notebooks, baterias de celulares e já estão sendo comercializados automóveis elétricos alimentados por esse tipo de bateria.
O funcionamento de uma bateria de lítio é bastante complexo, mas em síntese, o ânodo é formado por cobalto e lítio e o cátodo apresentam estruturas de grafite intercalados com íons de lítio. E essa intercalação com íons de lítio provoca a redução de cobalto 3 a cobalto 2 em um processo reversível. E agora vamos falar de um fenômeno que provoca grandes prejuízos na construção civil, que é a corrosão dos metais. Fenômeno esse que apresenta algumas semelhanças com o que ocorre no funcionamento de uma pilha. Um dos tipos de corrosão é chamado de corrosão eletroquímica. A corrosão eletroquímica ela é espontânea e ocorre na presença de água, ou seja, quando o metal entra em contato com o eletrólito aquoso, ocorre a corrosão. É o caso da formação da ferrugem. Aqui nesta pilha, a solução salina está sendo substituída pelos líquidos contidos no interior do tomate. Conectando essas placas metálicas de cobalto e de zinco, percebemos que há uma diferença de potencial elétrico. Portanto, há uma corrente percorrendo o circuito. Assim, o tomate faz o papel do eletrólito. Com o tempo, a placa de zinco ela se oxida e a placa de cobre se reduz. E a energia fornecida nesse processo de corrosão é suficiente para fazer funcionar dispositivos eletrônicos como relógios, calculadoras e etc. Para entendermos as condições favoráveis para a formação da ferrugem, vamos analisar estes 6 experimentos. No primeiro deles, nós temos um prego com uma certa quantidade de água e ar no interior do frasco, que é um Erlenmeyer. No experimento B, nós temos prego, água e nitrogênio. No experimento C, nós temos o prego, água e oxigênio puro. Lembrando que o ar é cerca de 75% nitrogênio e aproximadamente 20% oxigênio. No experimento D, não temos água, temos apenas o prego guardado em atmosfera de ar. No experimento E, temos o prego com água enrolado num fio de cobre em atmosfera de ar. E no experimento F, temos ar, palha de aço e água. Após algum tempo, o resultado observado é o seguinte: percebemos que aqueles pregos na presença de água e oxigênio se oxidaram mais rapidamente, enferrujaram mais rapidamente do que aquele prego na presença de água e nitrogênio, que é um gás inerte, e principalmente naquele prego que estava na ausência de água. Então, o oxigênio acelera a formação da ferrugem, bem como a presença de água. No caso da palha de aço, o enferrujamento também se deu muito rapidamente, pois aqui a superfície de contato é maior, conforme nós já estudamos em cinética química. Já o prego envolvido com fio de cobre enferruja rapidamente devido à presença do fio de cobre, que vai funcionar como uma área catódica, ou seja, ele vai receber os elétrons perdidos pelo prego, favorecendo assim sua oxidação. Metais menos reativos, como o caso do cobre, intensificam a oxidação de metais mais reativos caso estejam em contato. Descobrir métodos para evitar a corrosão é um dos principais desafios da química, pois é um fator de grande importância econômica e ambiental. Dentre esses métodos, nós temos a proteção anódica, que é o revestimento de metais com uma tinta chamada de zarcão, que tem essa coloração laranja, que é uma suspensão oleosa de óxido de chumbo, um óxido insolúvel que adere bem à superfície do metal, evitando que o mesmo fique exposto e vulnerável à oxidação. Outro método bastante utilizado
é a formação de uma camada protetora de óxido de cromo e óxido de ferro 3, que são óxidos impermeáveis ao oxigênio e à água, evitando assim a corrosão. O aço inoxidável, ele contém uma camada de níquel e de cromo na sua composição, justamente para proteger o aço do oxigênio e da umidade do ar. Porém, esses métodos são relativamente caros. Outro processo bastante comum é a galvanização, que é o processo utilizado no famoso aço galvanizado. Nesse processo, o aço é envolto por uma camada de zinco metálico, que é um metal mais reativo, melhor redutor que o ferro. E assim, o zinco atuará como um metal de sacrifício, ou seja, ele atua como ânodo no processo de corrosão eletroquímico. E o ferro não sofre oxidação, pois ele atuará como cátodo. Por isso esse método também é conhecido como proteção catódica. O zinco, ele sofre corrosão mais lentamente e sobre a sua superfície forma uma película de hidróxido de zinco, que é bastante insolúvel em água e adere à superfície do metal, evitando assim o contato do oxigênio e da água diretamente com o metal. Isso é diferente do que ocorre com a ferrugem, que é o produto da oxidação do ferro, que ao contrário do hidróxido de zinco, se solta muito facilmente da superfície metálica, deixando o metal exposto à ação dos agentes oxidantes. O estânio também pode ser utilizado como um metal de proteção. Ele é utilizado na folha de lata, ou flandres, que consiste em uma lâmina de aço coberta por uma camada de estânio, que é menos reativo que o próprio aço. A superfície do estânio ela fica voltada para o interior da lata, formando uma lâmina de óxido de estânio. Por isso que o interior da lata é menos brilhante. Porém, quando uma lata é amassada, essa lâmina de estânio pode se romper e o aço fica exposto ao conteúdo da lata, tornando possível a formação da ferrugem no interior da mesma, o que pode comprometer a qualidade do produto contido em seu interior. Então é isso aí, pessoal. Existem outros métodos de proteção e vale lembrar também que esses metais pouco reativos também se oxidam com o passar do tempo. Vamos ficando por aqui. Continue estudando, respondendo às atividades. Valeu, falou, até a próxima. Tchau!